Você já pensou que ter um gato em casa é apenas uma coisa pequena, apenas para trazer alegria ao lar? Mas quero te fazer uma pergunta, e peço que ouça com todo o coração. Se Deus criou todas as coisas com um propósito, então por que a presença de um gato na sua casa não teria um significado espiritual? A Bíblia, em Provérbios 12:10, diz: "O justo tem consideração pela vida dos seus animais." O que isso significa? Significa que a maneira como você trata essas pequenas criaturas reflete o seu próprio coração diante de Deus. Quando você coloca um prato de comida para um gato, o seca em um dia de chuva, ou simplesmente o deixa se enroscar aos seus pés, você está praticando um ato de amor. E esse amor não é pequeno. Esse amor toca o céu. Porque o Senhor vê. Ele vê a sua ternura e chama isso de justiça. Hoje, vamos explorar juntos o que a Bíblia revela sobre o verdadeiro destino daqueles que criam gatos em casa e quais ensinamentos espirituais profundos estão escondidos por trás desse gesto aparentemente simples. Você está pronto para descobrir as maravilhas que Deus preparou para aqueles que cuidam desses pequenos guardiões do lar. Você já percebeu que os gatos nunca dormem completamente? Mesmo quando estão deitados num canto da casa, suas orelhas continuam se movendo, seus olhos semicerrados, mais atentos. Isso não é apenas instinto de sobrevivência, é a imagem viva de uma vida em estado de vigilância. O gato é uma criatura silenciosa, pouco barulhenta, mas é um guardião fiel do lar. No mundo espiritual, isso nos lembra uma verdade: a tentação nunca bate à porta com barulho. Ela vem sorrateira, sutil e sempre aparece quando estamos distraídos. O Senhor disse em Mateus 26:41: "Vigiem e orem para que não caiam em tentação." O gato nos ensina a viver com prontidão. Quando um gato fica olhando fixamente para o nada, você já pensou: será que ele está vendo algo que nossos olhos não podem ver? Deus usa coisas pequenas para nos ensinar grandes lições. Ele pode estar usando uma criatura silenciosa para te lembrar a vigiar, pois o inimigo nunca descansa. Se você já aprendeu alguma lição espiritual com o seu próprio gato, compartilhe nos comentários. E se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com um amigo que também precisa de um lembrete para se manter alerta, pois talvez justamente essa pequena atitude se torne uma grande virada espiritual na vida dele. Você já se perguntou por que Deus criou todas as criaturas, inclusive os gatos? Em Gênesis 1:25 está escrito: "E Deus fez os animais selvagens, cada um conforme a sua espécie." E Deus viu que isso era bom. Nada na criação de Deus é por acaso. Cada criatura, grande ou pequena, carrega uma parte do seu propósito divino. E o gato, com sua calma e delicadeza, é uma prova viva disso. Quando um gato se aproxima de você no meio da noite, em silêncio, sem alarde, você acredita que talvez seja o próprio Deus usando sua criação para trazer paz ao seu lar. Não é coincidência que ele escolha aquele canto da sala. Nem é por acaso que ele encoste a cabeça na sua mão justo quando seu coração está aflito. Deus pode falar através do trovão, mas muitas vezes ele usa as menores coisas para consolar a nossa alma. Por isso, da próxima vez que você vir um gato deitado tranquilamente à janela, não veja apenas um animal, veja uma mensagem: eu ainda estou aqui. Eu nunca te deixei. Porque o Deus que criou todas as coisas ainda usa suas criaturas para te lembrar do amor e da presença dele. Você já ficou em silêncio, observando um gato enquanto ele analisa tudo ao redor. Ele não tem pressa. Ele não faz barulho. Mas cada movimento seu tem um propósito. A sabedoria dos gatos não vem do aprendizado, é um dom concedido por Deus. Em Jó 38:36, o Senhor pergunta: quem colocou sabedoria no íntimo? Quem deu entendimento ao galo? Isso não é apenas uma pergunta, é uma afirmação. Toda criatura viva carrega dentro de si uma porção da sabedoria celestial. O gato, com sua natureza silenciosa e vigilante,
É um retrato perfeito do discernimento, algo que todo seguidor de Cristo precisa cultivar a cada dia. Quando um gato evita uma pessoa, quando ele observa em vez de agir impulsivamente, será que não é o próprio Deus usando essa criatura para nos ensinar a diferenciar o bem do mal? Você está vivendo com esse tipo de sensibilidade espiritual. Em um mundo cheio de tentações e confusão, Deus quer que não apenas creiamos, mas que saibamos discernir o que é certo à luz da sua palavra. E às vezes, Ele não ensina isso por meio de um sermão alto, mas através de um olhar atento e cauteloso de um gato que vive ao seu lado. Você já viu um gato dormindo com as orelhas erguidas, os olhos semi-abertos, o corpo imóvel, mas pronto para se levantar num piscar de olhos? O gato nunca relaxa completamente sua vigilância. Seja em meio ao silêncio da noite ou à agitação do dia, ele está sempre atento, sempre desperto. Isso não é apenas instinto, é uma poderosa lição espiritual. Em Marcos 13:33, Jesus adverte virgem: "E orem, pois vocês não sabem quando chegará o tempo." É um lembrete forte de que quem segue o Senhor não pode viver de forma negligente ou distraída, porque o inimigo da alma está sempre à espreita nos lugares mais escuros. Assim como o gato percebe vibrações sutis que o olho humano não vê, o crente precisa do Espírito Santo para abrir os olhos espirituais e discernir o que está se aproximando. Você está vivendo como um guardião espiritual, ou tem deixado seu coração se distrair com tentações disfarçadas? Aprenda com o gato a vigilância, o foco e a prontidão para agir no momento certo, porque o inimigo não avisa. E o Senhor está buscando corações que saibam orar, ouvir e se levantar quando Ele disser: "É agora." E você já está pronto. Você já viu um gato se aproximar silenciosamente de alguém triste, mesmo sem ser chamado? Já se admirou ao vê-lo passar horas ao lado da cama de um enfermo, sem brincar, sem incomodar apenas ali, como se guardasse uma dor? Isso não é acaso. O gato não fala, mas Deus colocou dentro dele uma capacidade profunda de perceber uma sensibilidade espiritual além da compreensão humana. Muitas vezes pensamos que a presença de Deus vem através de pregações de músicas sagradas, ou de momentos intensos de oração. Mas você já acreditou que Deus também pode se manifestar por meio de um animal pequeno, silencioso, mas cheio de consolo divino? Na Bíblia, Deus usou uma jumenta para alertar o profeta Balaão. Números 22:28. Uma prova clara de que o Senhor pode usar qualquer criatura para expressar seu amor e sua correção. O gato, em sua quietude e delicadeza, se torna um símbolo da percepção espiritual que todo cristão deveria buscar. Nem sempre conseguimos expressar nossa dor. Nem todos têm coragem de admitir que estão fracos. Mas Deus vê. E às vezes, Ele envia uma criatura pequena, um gato, para se sentar ao nosso lado, como quem diz: "Eu sei que você está cansado. Você não está sozinho. Eu ainda estou aqui." A sensibilidade do gato nos ensina a viver com sutileza na fé, ver a dor do outro e se aproximar mesmo sem convite. Não espere que alguém te chame para amar. Não espere que o choro seja alto para orar. Seja como o gato silencioso, mas presente. Porque há feridas que só a presença já é suficiente para começar a curar. Você já se perguntou por que os gatos amam tanto o silêncio? Enquanto o mundo humano se torna cada vez mais barulhento, com notícias agitadas, buzinas, notificações de celular, vozes sobrepondo vozes, o gato escolhe o silêncio. Ele não precisa de aplausos, não precisa de plateia. Ele só precisa de um canto tranquilo da casa para sentar e observar. E é justamente nesse silêncio que Deus nos ensina uma lição espiritual valiosa. O silêncio não é um vazio, é o lugar onde o céu se abre. Em 1 Reis 19, quando o profeta Elias fugiu em desespero até o Monte Horebe, Deus não se revelou a ele através do vento forte do terremoto ou do fogo, mas em um sussurro suave.
um som tão frágil que facilmente passaria despercebido. Mas foi nesse sussurro que Elias encontrou o Senhor. Você já sentiu como se Deus estivesse distante demais. Talvez não seja porque ele não está falando, mas porque seu coração está barulhento demais. O gato, com seu silêncio natural, se torna a imagem de uma alma tranquila e firme. Ele não se apressa, não se desespera. E sabe de uma coisa: esse silêncio não vem do ambiente, vem de dentro. Assim como o crente, o silêncio espiritual não é fugir da vida, é entrar na presença de Deus com um coração disposto a ouvir. Em Salmos 46:10, a palavra diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é faça mais, não é corra atrás, é aquietai-vos. Esse é o convite do Pai num mundo onde tantas vozes confundem. Deus ainda fala, mas só quem aquieta o coração consegue ouvir. Você está vivendo em meio ao ruído, às discussões, às preocupações sem fim. Olhe para o gato que repousa em silêncio e deixe que ele te lembre. Deus não precisa que você grite para te escutar. Ele só precisa que você pare para escutá-lo. Se você reconhece o valor do silêncio espiritual, compartilhe-se este vídeo para espalhar essa mensagem divina a mais pessoas. E se hoje você deseja recomeçar em silêncio diante dele, comente: Eu escolho ouvir a voz do Pai. Você já parou para observar como um gato se limpa com dedicação? Faça sol ou chuva, esteja cansado ou com fome em lugar limpo ou em meio à poeira. O gato sempre encontra tempo para lamber cada fio de pelo, limpar cada canto do seu corpo. Ninguém o obriga, ninguém o recompensa. Mas ele faz mesmo assim. Porque para o gato, a limpeza não é uma escolha, é instinto vital. E a partir desse comportamento simples, Deus nos ensina uma verdade espiritual profunda. O espírito também precisa ser purificado, precisa ser mantido limpo todos os dias. Em 2 Coríntios 7:1 está escrito: Portanto, amados, tendo essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Isso não é apenas um conselho suave, é um chamado sagrado, porque se Deus é santo, ele só habita em corações que se limpam para receber sua presença santa. E você tem vivido com um coração limpo, ou tem deixado sua alma bagunçada, acumulando sentimentos antigos, como mágoa, inveja, amargura e ansiedade. Assim como a sujeira no pelo do gato prejudica sua sensibilidade às sujeiras espirituais na sua alma, podem te impedir de ouvir a voz suave do Espírito Santo. O gato não se permite ficar sujo por muito tempo. Ele reconhece a mancha cedo e age. E você? Há quanto tempo não limpa seu interior? Há quanto tempo guarda ressentimentos que sabe que não vêm de Deus? Há quanto tempo permite que atitudes erradas aprisionem sua alma? Será que você tem adiado a purificação, achando que pode deixar para amanhã? Mas Deus não te chama para viver assim. Ele te convida a viver em santidade, não só uma vez na vida, mas todos os dias. E a santidade começa com uma ação simples: reconhecer a mancha e limpá-la. Como o gato silencioso, mas constante. Um coração limpo não só traz paz interior, mas o torna sensível à direção da palavra de Deus. Você passa a ouvir com clareza, entender com profundidade, mudar com humildade. Um coração desorganizado, por outro lado, está cheio de ruídos do passado, das vozes humanas do ego, e a voz de Deus se perde. Talvez sua casa esteja limpa, mas sua alma esteja em desordem. E sabe o que é maravilhoso? Deus não te rejeita por isso. Ele está batendo a porta dizendo suavemente: Meu filho, quero entrar, mas deixe-me te ajudar a limpar primeiro. Mas para isso, você precisa abrir o coração e deixar ir o que não é dele. Assim como o gato procura um lugar limpo para descansar, Deus também busca um lugar limpo para habitar. Ele não precisa de palácios, não exige ostentação. Ele só deseja um coração arrependido limpo,
e que anseia mais pela santidade do que pelas coisas passageiras. O sábio não espera o caos para começar a limpar. Ele cuida todos os dias. E o cristão também. A purificação não precisa esperar a mancha se tornar grave. Ela começa com os menores sinais: um pensamento arrogante, um olhar invejoso, uma palavra sem amor. Se você limpa o pequeno, evita o grande. Cuidar da vida espiritual é como cuidar da casa. Se você não varre todos os dias, o lixo se acumula. Se não limpa a poeira, apaga a luz. E se não ora, não lê a Bíblia, não examina o coração, sua alma escurece, mesmo que por fora pareça piedosa. Você está pronto para recomeçar hoje. Pergunte a Deus Pai: o que preciso purificar dentro de mim? E então, uma a uma, deixe que o Espírito Santo, como uma água doce, lave tudo o que não vem dele. Porque só com a alma purificada é que você estará realmente pronto para receber a paz, a direção e a restauração do Pai Celestial. Você já pensou que cuidar de um gato, uma criatura pequena e silenciosa, pode refletir com exatidão a vida espiritual de quem crê em Deus? Para muitos, isso pode parecer irrelevante. Mas a Bíblia não trata isso como algo pequeno. Em Provérbios 12:10 está escrito: o justo cuida bem dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Isso não é apenas um provérbio moral, é uma espada espiritual que separa claramente uma vida com Deus de uma vida de aparências religiosas. Podemos ir à igreja toda semana, ler a Bíblia todos os dias, mas se nosso coração se endurece diante das necessidades das pequenas criaturas que Deus nos confiou, será que nossa fé não está faltando algo essencial? Deus não busca rituais vazios. Ele busca um coração cheio de misericórdia. E às vezes, essa misericórdia não se revela em cultos cheios de gente, mas no momento em que você se inclina para encher o pote de água de um gato sedento ou o acaricia com ternura, quando ele está tremendo de medo. O gato não sabe dizer obrigado. Ele não posta uma homenagem a você nas redes sociais. Ele não expressa gratidão da maneira que os humanos esperam. Mas Deus vê. Ele vê quando você se levanta no meio da noite porque ouviu o miado de dor. Ele vê quando você limpa o cantinho dele com cuidado, quando escolhe o melhor alimento que pode comprar. Ele vê quando você decide perdoar o gato que derrubou seu copo favorito, porque o amor verdadeiro é paciente. E ele registra cada ato desses como pedras preciosas na coroa dos justos. Porque o coração justo não se mede por quantas grandes obras você realiza, mas pela forma como você age diante das coisas pequenas. Um gesto de bondade com uma criatura que não pode retribuir esse é o verdadeiro termômetro da misericórdia. Quando você cuida de um gato, não está apenas fazendo isso por ele. Está refletindo o caráter de Deus. E isso faz o Senhor sorrir em silêncio. Jesus ensinou: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Você pode achar que ninguém viu o que você fez, mas o céu viu. E tudo o que é feito com amor jamais é em vão. Já se sentiu dividido entre fazer algo grande para os outros ou ficar em casa cuidando de um gato doente? Não permita que o mundo te diga que só vale a pena servir quando é algo grandioso, barulhento ou com aplausos. Às vezes, o gesto mais valioso acontece na cozinha, onde você limpa com paciência a sujeira que o gato fez, sem murmurar. O justo vive diante de Deus, não diante dos homens. E viver diante dele é enxergar valor em toda criatura que ele criou, até mesmo em um gato pequeno, frágil e silencioso. Quem ama verdadeiramente a Deus, sabe amar o que é comum com um amor extraordinário. Você tem cuidado do seu gato com amor verdadeiro. Tem feito isso com paciência, ou apenas como uma tarefa chata. Você vê o momento de limpar a caixa de areia, trocar a água ou escovar o pelo.
como uma oportunidade de viver a bondade que o Pai plantou em você. Lembre-se, cada ato de amor, por menor que seja, é uma evidência de que você está andando na luz. No fim das contas, o que define o justo não é o título nem o número de elogios, mas a presença viva do amor em cada gesto silencioso. Deus não ignora nada. Ele vê tudo. E está procurando pessoas como você, que creem que amam, que são fiéis, até nas pequenas coisas. Porque a misericórdia é uma forma de glória, e só quem se abaixa é que pode carregá-la. Se você já cuidou de uma criatura pequena, com amor verdadeiro, compartilhe este vídeo como forma de espalhar a misericórdia num mundo que está esquecendo disso. E se hoje Deus te falou algo através do seu gatinho, comente: eu escolho viver com misericórdia até nas menores coisas. Você já observou um gato deitado por horas, enroscado num canto da casa, como se nada no mundo pudesse apressá-lo? Ele não corre contra o relógio, não é dominado pelo ritmo acelerado da vida. Não se preocupa com o amanhã. Ele simplesmente descansa. E sabe de uma coisa: nesse exato momento de tranquilidade, Deus está te convidando a aprender uma lição profunda sobre a fé. Descansar não é preguiça, é o ato de quem sabe a quem pertence. Em Isaías 30:15, o Senhor diz: na conversão e no sossego está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Tristemente, nós, os que cremos em Deus, muitas vezes vivemos o oposto dessa promessa. Dormimos tarde por preocupação. Trabalhamos em excesso por medo de perder. Corremos tanto que esquecemos a paz. Não vem da velocidade, mas da confiança na presença de Deus. O gato não se preocupa porque sente que naquele instante está seguro. E o crente é chamado a descansar, não porque tudo ao redor está resolvido, mas porque em Deus ele está em refúgio absoluto. Você está se esforçando demais para suportar pressões. Sente que precisa fazer tudo para ser aceito, amado, valorizado. Se sim, pare um instante e aprenda com esse pequeno gato. Ele não tenta provar nada. Ele apenas descansa, porque sabe que está protegido. Deus não te chama para se desgastar, competir ou correr como se você estivesse sozinho na vida. Ele te convida a entrar no descanso, um descanso espiritual que só quem confia de verdade pode experimentar. No Salmo 23, o rei Davi escreveu: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Veja bem, Deus não apenas te guia nas batalhas, ele também te conduz aos lugares de repouso, cura e renovação. O gato não teme a escuridão, não se perturba com o vento, não precisa de agitação para se sentir completo. Ele escolhe um canto calmo e se enrosca num gesto silencioso de confiança. E você também pode fazer isso se crer que a mão de Deus continua firme sobre você mesmo quando há tempestade lá fora. Descansar em Deus não te enfraquece, te fortalece. Cada vez que você para e diz: Pai, eu confio que tu cuidarás, sua alma se enche. Não por esforço, mas por graça. Não pelo suor, mas pela presença poderosa dele. Você não precisa correr atrás dos padrões do mundo para ter valor. Deus não mede seu valor por produtividade. Ele não te ama por tudo o que você faz. Ele te ama porque você é seu filho. E às vezes o que ele mais quer de você não é ação, mas rendição. Assim como o gato busca o lugar mais seguro da casa para repousar, quem crê em Deus deve buscar o refúgio mais seguro do espírito, que é a fé no Deus imutável. Mesmo que tudo ao redor balance, mesmo que o saldo bancário oscile, mesmo que os elogios e críticas venham, você pode se enroscar nos braços do Pai e dizer: estou aqui, Pai. Eu descanso sob tua proteção. E é justamente nesses momentos silenciosos que Deus te cura. Ele restaura a tua alma. Ele te levanta sem que você precise mover um dedo. Basta parar. Basta confiar. E basta dizer:
Não preciso fazer mais nada para ser amado por ti. Só preciso estar contigo. Você já aprendeu a descansar, se ainda não comece hoje. Escolha um lugar tranquilo e, como aquele gatinho, deite no colo do pai. E deixe que a paz dele te envolva como um cobertor quente num dia frio. Porque é nesse descanso que os milagres começam. Você já viu um gato ficar imóvel por vários minutos apenas observando um canto escuro da casa? Talvez você pense que ele está olhando para o nada, mas para o gato, nada é sem sentido. Um leve movimento, um som quase imperceptível, uma respiração diferente. O gato percebe vigia e só então age. Ele não entra em pânico. Não se deixa levar pela multidão. Ele para, observa, escuta, discerne. E essa é a imagem que todo cristão é chamado a seguir, em um mundo cheio de tentações doces, mas repleto de armadilhas escondidas. Em 1 Pedro 5,8, a Bíblia nos adverte: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. O pecado nem sempre vem com aparência assustadora. Ele pode usar roupas elegantes, palavras doces, e entrar na sua vida como um amigo agradável, mas por trás dessa aparência, há uma armadilha que o inimigo já preparou. E só quem vive em alerta no Espírito Santo consegue perceber. Você já orou dizendo: Senhor, abre os meus olhos para ver o que meus olhos naturais não veem. Essa não é uma oração de medo, mas de humildade, de quem entende que os olhos da carne têm limites e que só a luz do Espírito pode nos mostrar o que é verdadeiro e o que é engano. O gato não corre atrás de qualquer barulho. Ele sabe esperar, sabe analisar, sabe dar um passo atrás para não cair no perigo. E você? Muitos caem, não porque o mal é forte demais, mas porque não estão atentos. O pecado costuma vir como um sussurro, um olhar sedutor, uma meia-verdade, um gesto aparentemente inofensivo. Mas se você não parar para perceber, se não agir como o gato no corredor escuro, você pode se aproximar da perdição sem perceber. O gato nunca dorme totalmente. Mesmo em repouso, suas orelhas estão viradas para o menor sinal de movimento. Ele sempre deixa uma rota de fuga, um caminho de saída se o perigo aparecer. E o cristão também deve ser assim. Nem sempre é hora de agir, mas é sempre hora de estar pronto. Não se trata de desconfiar de todos, mas de discernir entre o que vem de Deus e o que é falso. Lembre-se, Deus não te chama para viver com medo, mas te chama para viver atento. Porque a vigilância não rouba a paz, ela protege a paz de ser roubada. E se você proteger o seu coração, não permitirá que as sementes da mentira criem raízes. Como diz Provérbios 23, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você tem guardado no seu coração? Será que tem deixado imagens tóxicas, palavras negativas, relações duvidosas entrarem sem perceber? O inimigo não precisa de uma porta aberta, basta uma fresta, um canto escuro que você não examina, e já é o suficiente para ele plantar destruição. Aprenda com o gato, pare, observe bem, ouça com atenção e só então avance. A vida espiritual não é uma corrida de velocidade. É uma jornada com olhos bem abertos, ouvidos atentos e um coração firmemente enraizado na palavra viva. Pergunte-se hoje: tenho vivido como alguém vigilante? Ou tenho deixado meu coração seguir tudo o que vê, acreditando em tudo, abrindo portas para qualquer coisa? Se você deseja permanecer firme num tempo de tantas mentiras, não pode viver como quem não tem Deus. Precisa guardar sua alma como quem sabe que por trás de cada aparência comum pode haver forças espreitando. Mas não tenha medo, porque aquele que te chama à vigilância é o mesmo que te protege. Ele não te abandona na escuridão. Ele não se afasta quando você recua. Ele sempre sussurra: vigia, meu filho, pois quero te guardar de todo o mal.
Você já reparou que um gato pode ficar sozinho por horas, sem se sentir inseguro? Ele não precisa de aplausos, nem de alguém que o tranquilize, nem de uma multidão que o aplauda para sentir que tem valor. Ele se move com leveza, caminha em silêncio pelo ambiente, escolhe-se um canto tranquilo para descansar e encontra segurança por si mesmo. Enquanto muitos buscam aprovação, vivem presos aos elogios, aos olhares da sociedade e às expectativas externas, o gato vive com serenidade, como se soubesse exatamente de onde vem e que não precisa provar nada. E é a partir dessa imagem que Deus quer te ensinar uma lição espiritual profunda, viva pela fé e não pela validação do mundo. Jeremias 17, 7, 8 declara: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Isso não é apenas uma figura poética, é a descrição de uma vida firme, que não se abala diante da adversidade, que não depende do olhar alheio, que não teme a perda do aplauso humano. E o gato, consciente ou não, é o reflexo vivo dessa lição. Você já se sentiu sozinho? Já caminhou pela fé, sem ninguém ao seu lado, sem apoio, sem compreensão. Muitos acham que o isolamento é sinal de que Deus os abandonou, mas não é justamente na solidão que a fé verdadeira é lapidada. Quando não há mais ninguém em quem se apoiar, você descobre o que é confiar completamente no Pai Celestial. Fé não é crer. Quando tudo está bem, é continuar crendo quando tudo está em silêncio. O gato não implora por amor. Ele não vive à mercê da atenção dos outros, e por isso ele não é manipulado pelo sentimento coletivo. Quem crê em Deus precisa aprender o mesmo. Você não precisa seguir os padrões da sociedade para ter valor. Você já foi amado, escolhido e ungido, não quando estava no centro das atenções, mas quando ainda estava oculto. Deus te viu antes que o mundo te notasse. O mundo diz que você só é bem-sucedido quando tem reconhecimento. Mas a Bíblia diz que o sucesso está em caminhar com fidelidade, na direção de Deus, mesmo que ninguém aplauda. E se você aprender isso, terá uma força que ninguém pode derrubar. A força de não depender da aprovação humana. Você está cansado de tentar ser visível. Já se perguntou se é bom o suficiente, capaz o suficiente, parecido o suficiente com os outros. Pare agora. Aprenda com o gato, viva mais devagar, pise mais leve. E encontre seu valor não no barulho, mas na presença silenciosa do Pai Celestial. Ele não te chamou para se misturar na multidão. Ele te chamou para pertencer a Ele, mesmo que você caminhe sozinho. Lembre-se, todo santo passou por desertos. Todo crente foi provado no isolamento. Mas é justamente nos lugares onde falta a voz humana que ouvimos com mais clareza a voz de Deus. O gato não fala muito. Ele observa. Ele sabe quando avançar, quando recuar, quando se esconder. E da mesma forma, quem vive pela fé não precisa se exibir, só precisa manter o coração firme, os ouvidos atentos ao Espírito e a paciência para esperar a hora em que Deus abre o caminho. Pense numa árvore, mesmo sob sol escaldante, ela continua verde, porque suas raízes alcançam águas profundas. Assim é você, quando sua fé está enraizada na palavra, a seca espiritual não te resseca. Mesmo que ninguém veja, você frutifica. Mesmo sem reconhecimento, você permanece firme. E no fim, o que realmente importa não é quantos aplausos o mundo te deu, mas se ao olhar para você, Deus vê um filho que sabe descansar, nele que não se abala com as tempestades lá fora. Isso é a fé que agrada ao Senhor. Você já testemunhou uma cena tão simples, mas que te fez engasgar de emoção. Um idoso sentado silenciosamente em um canto, sem uma queixa, sem alguém com quem conversar, apenas com o olhar perdido na janela. E então um gato se aproxima.
pula suavemente no colo. Se enrosca bem junto sem fazer perguntas. Sem barulho, apenas ali, como se dissesse: eu sei que você está triste. Eu estou aqui. Naquele momento, sem uma única palavra, você entende claramente Deus está usando uma criatura pequena para demonstrar sua compaixão. Em um mundo cada vez mais barulhento e apressado, a solidão tem silenciosamente matado a alegria de muitas pessoas. Idosos vivem em silêncio. Doentes jazem sozinhos, sem mãos a segurar. Almas gritam por dentro em silêncio. Mas graças a Deus, Ele nunca abandona seus filhos. E às vezes, o consolo que Ele envia não vem por uma pregação ou um conselho, mas através do simples gesto de um gato, que se aninha ao seu lado. Você acredita que Deus se importa com cada lágrima sua. Já perguntou em silêncio: Senhor, o Senhor vê minha tristeza então. Da próxima vez que um gato se aproximar justo, quando seu coração estiver pesado, saiba que Deus já respondeu, sem palavras. A presença do gato é a resposta cheia de amor. O gato não argumenta, mas tem um coração sensível. E muitas vezes, essa sensibilidade silenciosa é o que nós humanos perdemos no meio da correria. O gato não pergunta se você está sofrendo, ele sente. Ele não exige que você conte tudo, ele apenas permanece ao seu lado em silêncio persistente e presente. Assim como o Espírito Santo, o Consolador, que não faz alarde, mas está sempre onde é necessário. Quando você vir um gato deitado ao lado de um doente, não pense que é acaso. Pense na compaixão do Pai Celestial, aquele que criou todo o universo, mas se importa com o momento solitário de uma pessoa em um quarto pequeno. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está perto e usa toda a sua criação para lembrar você de que nunca está esquecido. Você vive perto de alguém que está triste. Alguém ao seu redor está se fechando por causa da solidão. Aprenda com o gato, não são palavras nem sermões que curam, é a presença cheia de compaixão. Às vezes o verdadeiro amor está em simplesmente estar ao lado de alguém e transmitir eu te vejo. Eu me importo com você. Esse é o coração de Deus. E se ele pode usar um gato para transmitir essa mensagem, então eu e você, feitos à imagem dele, devemos viver com um coração que ama. O gato não prega, mas se torna missionário da misericórdia em cada pequeno gesto. E você também pode ser assim. Por isso, não despreze as coisas pequenas. Não ignore um olhar triste, um idoso solitário, um doente que só precisa de companhia. Deixe a compaixão que o Senhor colocou em você se tornar viva a cada dia. E quando vir um gato deitado ao lado de alguém que chora, lembre-se, esse é um milagre silencioso do amor vindo do Pai. Ao longo dos séculos, os gatos, especialmente os gatos pretos, foram envolvidos por uma densa névoa de superstições e preconceitos. Em alguns lugares, basta um gato preto cruzar o caminho para que as pessoas se arrepiem, mudem de direção ou temam que algo ruim esteja por vir. Há quem acredite que gatos são instrumentos de feitiçaria, símbolos do mal ou presságios de azar. Mas eu te pergunto, quem te disse isso? E por que você acreditou sem questionar? A Bíblia nunca nos ensina a temer gatos, e muito menos os chama de símbolos do mal. Pelo contrário, a palavra de Deus nos instrui a andar na luz, a discernir o verdadeiro do falso, e a não nos deixar levar por filosofias enganosas dos homens. Em Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo adverte: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E o que é superstição, senão uma filosofia vazia, um medo infundado? Você já pensou que o medo de gatos pretos pode ser uma estratégia do inimigo? Porque quando você começa a temer aquilo que Deus declarou ser bom,
você se afasta da verdade. Quando você acredita que uma criatura tão pequena pode trazer azar, você está atribuindo poder espiritual a algo que Deus nunca autorizou. E isso sim é perigoso, porque você deixa o medo te controlar, em vez de permitir que a fé te guie. Quem vive na luz não teme a escuridão. Quem vive na verdade não teme um gato preto. Toda vez que você vir um gato e sentir aquele leve desconforto, lembre-se: Deus não te deu um espírito de medo. Ele te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. E uma das primeiras áreas onde você precisa exercer equilíbrio é na sua fé. Não permita que o mundo dite o que é perigoso quando a palavra de Deus já declarou que é bom. Você se lembra de Gênesis 1:25. Depois de Deus criar todos os animais, incluindo os gatos, está escrito: E Deus viu que era bom. Então, em quem você vai confiar? Nos boatos do mundo ou na afirmação do Criador? Quando surgir a dúvida, volte à Bíblia, porque ali não existe sombra de superstição, apenas a luz da verdade. Gatos não carregam maldição. Gatos não estão ligados à escuridão. Gatos, como todas as criaturas, foram formados pelas mãos amorosas e sábias de Deus. Se você já sentiu medo de gatos, especialmente dos pretos, hoje é o dia de quebrar essas correntes. A verdade pode te surpreender, mas sempre liberta. Como disse Jesus, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo é hábil em embrulhar a mentira com o papel bonito da cultura da tradição ou do senso popular. Mas nem tudo o que é repetido se torna verdade. Tudo o que não vem de Deus, mesmo que passado de geração em geração, precisa ser trazido à luz da palavra para ser discernido. E hoje, essa luz está iluminando um medo invisível chamado gato preto. Você está pronto para deixar isso para trás? Está pronto para dizer: Senhor, eu rejeito essa mentira. Eu escolho acreditar na tua palavra. Não permita que mais um dia da sua vida seja vivido sob a sombra da superstição. Porque você foi chamado das trevas para o reino da luz eterna. Quebrar a superstição é o primeiro passo para andar livremente na fé. E daqui para frente, toda vez que você vir um gato, seja preto ou branco, lembre-se: ele não é sinal de azar. Ele é parte da grande obra da criação de Deus. E ele disse que isso é bom. Se você já acreditou em mentiras sobre gatos pretos, ou conhece alguém vivendo nesse medo, compartilhe esta mensagem para que a luz da palavra de Deus possa alcançar ainda mais corações. Você já reparou em como um gato sabe esperar? Ele não se apressa, não se desespera, nem se irrita por ter que ficar parado. Pode permanecer imóvel por horas com os olhos semicerrados e as orelhas atentas a cada som ao redor. Mas não se engane com essa aparência tranquila por dentro. Há um foco poderoso, uma paciência surpreendente. E se você aquietar seu coração por tempo suficiente, poderá ouvir a lição espiritual que Deus quer te ensinar por meio dessa paciência silenciosa. Na era digital em que vivemos, a paciência está em extinção. Queremos respostas imediatas, bênçãos instantâneas, soluções agora. Mas Deus não tem pressa como os homens. Ele é o Deus do tempo certo. Ele faz tudo formoso no seu tempo, Eclesiastes 3:11. E para viver uma fé verdadeira, precisamos aprender a esperar com paciência, não por falta de opções, mas por confiança de que o melhor está vindo no tempo certo de Deus. O gato nos ensina que esperar não é passividade, é uma força ativa. Ele não corre desesperado atrás da presa. Ele espera. Ele sabe que agir antes da hora é desperdício. Ele aguarda o momento exato e então se move com precisão e propósito. Isso não é apenas instinto, é algo que o Criador plantou em sua natureza. E nós, como filhos de Deus, também precisamos cultivar esse espírito, um coração que sabe silenciar, confiar e não se deixar levar pela ansiedade.
No Salmo 27:14, a palavra diz: Espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Isso não é só um conselho gentil, é um chamado espiritual firme. Esperar é submeter-se à soberania de Deus. É crer que Ele nunca se atrasa, apenas não opera no nosso relógio humano. Você está esperando por algo. Um milagre para a família. Uma cura. Uma resposta a uma oração que já parece esquecida. Lembre-se do gato esperando a presa no canto da casa. Ele não desiste. Não se move antes da hora. Ele persevera porque sabe que a recompensa virá para quem não recua. Deus não trabalha com pressa. Ele ensina seus filhos a confiar no silêncio. Como Jó resistindo à dor, sem perder a fé, como Abraão esperando por um filho por décadas, como José, sendo moldado no cárcere, antes de ser exaltado, todos os grandes usados por Deus foram também grandes em esperar. E você está disposto a esperar. Não porque não há mais nada a fazer, mas porque confia, permanece fiel e está pronto para agir quando Deus disser: é agora. Porque quem crê não vive apenas do que vê. Vive da certeza de que as promessas de Deus jamais caem por terra. O gato não vagueia sem direção. Ele não se distrai com qualquer movimento. Ele conhece seu alvo. E você, também, quando é guiado pelo Espírito, não será seduzido por cada oportunidade que aparece. Você aprende a esperar pela porta certa, na hora certa. Paciência não é fraqueza. É sinal de uma fé madura. Toda vez que o impulso da pressa vier, lembre-se do gato deitado junto à janela, esperando pelo raio de sol para se aquecer. Ele não briga, ele espera. Ele não reclama, ele confia. E você é chamado a viver da mesma forma uma vida tranquila, mas perseverante. Silenciosa, mas cheia da força que vem do alto. E quando o momento finalmente chegar, quando Deus abrir aquela porta que você esperava há tanto tempo, quando a oração aparentemente esquecida for atendida, você entenderá toda a paciência em Deus vale a pena. Você está em uma estação de espera. Se sim, comente: eu escolho esperar no Senhor para afirmar sua fé e encorajar alguém que também está à espera de uma resposta do céu. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com quem você ama, porque no silêncio, Deus continua agindo. Você já observou um gato sentado por horas junto à janela? Ele não se mexe. Ele não fala. Mas seu olhar está distante e suas orelhas continuam atentas, e todo o seu corpo parece fundido à quietude do ambiente. Essa cena, que à primeira vista parece insignificante na verdade, sussurra uma verdade espiritual profunda que poucos percebem. O silêncio não é um vazio, é o espaço onde a presença de Deus se manifesta. No Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não está escrito: faça mais nem fale mais, mas sim aquietai-vos. Porque Deus não fala através do barulho. Ele não se impõe às mentes confusas. Ele entra quando seu coração está calmo o suficiente para ouvir sua voz. O gato, com seu jeito silencioso de viver, nos ensina o que muitos têm perdido o valor do silêncio interior. Este mundo nos obriga a agir, reagir, opinar. Mas Deus nos diz há milagres que só se revelam quando sua alma se aquieta. Você tem corrido demais dentro da sua mente. Já sentiu que suas orações não funcionam, não? Porque Deus não responde, mas porque você não silencia o suficiente para ouvi-lo. Olhe para o gato. Ele não fala, não se agita. Ele apenas está profundamente, silenciosamente presente. E essa presença transforma o ambiente ao redor em paz. Deus também deseja que você aprenda isso. Não para que pare de viver, mas para que aprenda a colocar sua vida espiritual na presença e não na agitação. Quem sabe se calar é forte. Não porque não tenha o que dizer,
mas porque sabe quando o silêncio é mais poderoso que a palavra. Em 1 Reis 19, o profeta Elias esperava que Deus se manifestasse no terremoto, no vento forte e no fogo. Mas Deus veio no sopro suave, um silêncio tão sutil que só quem estava com o coração calmo pôde ouvir. Você tem vivido em silêncio suficiente para escutar a voz do Pai. Silêncio não é fraqueza, é maturidade da fé. O imaturo fala para se defender. O maduro se cala porque confia que Deus o defenderá. O gato não late alto, não grita para ser notado. Ele apenas se senta, e todos percebem sua presença. Da mesma forma, quem aprende o valor do silêncio interior não precisa ser o centro das atenções, porque sabe que vive sob o olhar de Deus. E esse olhar basta para preencher sua alma de paz. Será que seu coração está mais cheio de ruído do que da presença do Espírito? Será que preocupações, redes sociais, tarefas e notícias ocuparam todos os espaços da sua alma? Se sim, talvez seja a hora de encontrar sua janela espiritual. Um canto onde você possa apenas estar como o gato, sem fazer nada apenas diante de Deus. Quando você se cala, você descobre que Ele é Deus. Ele não se abala com o que te assusta. Ele não se confunde com o que te preocupa. Ele permanece soberano no silêncio, nos suspiros, nas pausas, que você decide fazer. E o mais incrível é que é justamente no silêncio que Deus começa a curar aquilo que palavras humanas não conseguem. Ele começa a aliviar feridas, renovar a fé e encher com o Espírito Santo os espaços que estavam vazios por tanto barulho. Pare. Fique em silêncio. Como o gato na janela, apenas sente-se. Espere o sol da manhã. Escute o sussurro do vento. E neste mundo barulhento, seja aquele que sabe se aquietar para ouvir a voz do Pai. Porque ele ainda fala, mas não grita. Ele sussurra no coração de quem sabe ouvir em silêncio. Você já acordou no meio da noite, abriu os olhos e percebeu que tudo ao redor estava tomado pela escuridão. Você estende a mão e não enxerga nada. Dá um passo com receio de tropeçar, com medo do que pode estar à frente. Nesses momentos, a escuridão não é apenas física, ela se torna um símbolo de confusão, angústia e medo espiritual. Mas enquanto o ser humano tateia no escuro, há uma criatura que continua a andar com naturalidade, sem medo, sem se perder o gato. Você já se perguntou por que o gato consegue se movimentar na escuridão sem entrar em pânico? Porque seus olhos foram criados para isso, para enxergar o que os olhos humanos não veem. E essa capacidade revela uma poderosa verdade espiritual. Há escuridões pelas quais você passa, não para te fazer parar, mas para te ensinar a confiar na luz interior, a luz que vem de Deus. O Salmo 139, 11 e 12 declara: Se eu disser, as trevas com certeza me encobrirão, até a escuridão não será escura para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Talvez você não consiga ver o caminho, mas Deus vê. Talvez tudo ao seu redor pareça coberto por sombras, mas para o Senhor, nenhuma escuridão é espessa demais para esconder você do seu olhar. O gato não teme o escuro, porque sabe que a luz não depende do ambiente, mas da capacidade que Deus lhe deu, e você também. Quando deposita sua confiança no Senhor, a luz não precisa vir de fora, ela começa a brilhar de dentro. Em João 8,12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O ponto não é em que situação você está, mas com quem você está nela. A escuridão espiritual pode vir por uma doença, uma perda, um vazio, ou um silêncio prolongado após orações sem resposta. Mas deixe que o gato te ensine, você ainda pode continuar firme se seu coração estiver voltado para a direção do Senhor. Você está vivendo uma noite escura na alma. Está orando sem ver milagre, lutando em silêncio, sem que ninguém entenda a sua dor. Saiba que Deus não precisa da luz do dia para te encontrar.
Ele é a luz. E essa luz é capaz de dissipar toda a névoa espiritual. O gato não para por causa da escuridão, ele ajusta seus olhos, ouve com atenção e continua. O crente também precisa disso, ajustar a mente com a palavra, ouvir o Espírito Santo e seguir em frente pela fé. A luz nem sempre vem primeiro, mas a fé te dá força para chegar até onde a luz está. Deus não prometeu que você nunca andaria por vales escuros, mas prometeu que nunca estaria sozinho. E quando essa verdade te alcança, o medo da escuridão perde seu poder. Porque quem vive na luz não teme as trevas, entende que a noite é apenas parte do caminho até amanhã. Em Isaías 42:16, o Senhor promete: conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei da escuridão luz diante deles. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para poder ver. E quando você andar como aquele gato, não pelos olhos naturais, mas pela fé, verá que a escuridão não te paralisa, mas te aproxima do Pai. E então, quando o sol nascer, você não será mais o mesmo. Será alguém que aprendeu o silêncio em Deus, a perseverança no escuro e a firmeza que não vem da visão, mas da confiança. Caminhe mesmo que ainda seja noite, porque ele já está lá à sua frente. E será a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminho, a fonte que nunca se apaga. Você já se abaixou para encher o potinho de água de um gato sedento. Já desembaraçou com carinho os nós do seu pelo macio. Já abriu a janela para que o sol da manhã pudesse aquecer o cantinho onde ele costuma se enrolar como uma criança em paz. Se sim, parabéns! Você acaba de viver um gesto de amor tão real quanto sagrado. Quando se fala em fazer o bem, muitos pensam em grandes ações: ajudar vítimas de desastres, doar para os necessitados, apoiar quem passa por crises. Mas a Bíblia, com sua sabedoria profunda, vai além. Em Gálatas 6:10, o apóstolo Paulo diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Todos, inclusive as pequenas criaturas criadas por Deus. E quando você cuida de um gato com amor, está revelando uma parte do caráter do Senhor. Porque Deus não ignora nenhum detalhe da sua criação. Se ele conta os fios de cabelo da sua cabeça, Lucas 12:7, será que não vê cada gota de água que você oferece ao gato? Será que não ouve suas palavras suaves, ditas ao pé do ouvido de um animal no silêncio da madrugada? Cuidar de um gato não é só responsabilidade, é lição prática de amor. Amor não é um sentimento vago. É ação. É afagar no medo. É enxugar quando está molhado. É ser paciente nas travessuras. É limpar a caixinha sem reclamar. É preparar um cantinho quente todas as noites. Feitos com frieza são dever. Feitos com ternura são adoração viva ao Criador. Você já pensou que, ao colocar comida diante do gato, Deus sorri? Não porque ele precisa que você alimente um animal, mas porque vê o amor com que você faz isso. E todo ato de amor, por menor que pareça, tem valor eterno diante dele. Cuidar de um gato ensina paciência, porque ele nem sempre obedece. Ensina renúncia, porque às vezes ele deita na sua roupa limpa. Ensina sensibilidade, porque ele não fala, e você precisa aprender a escutar com os olhos. E, acima de tudo, ensina a desacelerar e a ser mais gentil consigo mesmo. O mundo pode não valorizar isso. Mas o Salmo 145:9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Se Deus cuida dos pardais e dos lírios do campo, então você que cuida de um ser pequeno por amor, está cumprindo uma missão celestial, porque o amor nem sempre grita, nem sempre é visto, nem sempre é postado. Às vezes, ele está em sentar ao lado de um gato assustado, durante uma tempestade, tocar seu corpo com delicadeza e sussurrar: está tudo bem, eu estou aqui. E se você já fez isso naquele instante,
você estava bem perto do coração do Pai. E mais os idosos, os doentes, os solitários, ao cuidarem de um gato, também são cuidados por Deus. Eles encontram sentido, encontram alegria, encontram um amigo que não exige, apenas está. Por isso, cada vez que você cuida de um gato, Deus cuida de você, também amolecendo seu coração, despertando compaixão, ensinando o amor incondicional. Então, se hoje você está segurando um pote de ração, acariciando pelos, ou conversando com uma criaturinha que parece não entender nada, lembre-se, o céu está ouvindo. E Deus está sorrindo. Porque o amor não se mede pelo tamanho do gesto, mas pela verdade do coração. E nenhum amor é pequeno quando vem de um coração semelhante ao de Cristo. Num mundo que muda a cada instante, onde as crianças passam mais tempo diante de telas do que na natureza, e aprendem mais sobre competir do que cuidar, ensinar uma criança a amar um gato pode ser um ato sagrado, porque ao mostrar a uma criança como tratar com carinho uma criatura pequena, você está plantando nela a semente da compaixão, base essencial para um futuro com valores. Você já viu uma criança se abaixar para acariciar um gatinho que se enrosca em suas pernas? O olhar curioso, a mão ainda desajeitada, mas o coração aberto para o mundo. Esse momento tão breve é uma verdadeira escola espiritual, porque a criança que hoje aprende a cuidar de um animalzinho amanhã saberá cuidar de pessoas, saberá ceder, compreender e amar sem esperar algo em troca. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Ele não criou apenas os seres humanos, mas todas as criaturas, incluindo os gatos, que tantas vezes fazem companhia às crianças. Em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar uma criança a amar os animais não é algo pequeno. É ensinar a viver segundo a luz do Senhor. Você já pensou que quando uma criança aprende a encher o potinho de água do gato, abrir a janela para o sol aquecer o cantinho onde ele dorme, ou limpar suavemente seus pelos sujos, ela está aprendendo a amar como Deus ama, com ações, com cuidado prático, com gentileza vinda do coração. O mundo ensina que sucesso é superar os outros, mas Deus nos ensina que o verdadeiro sucesso é saber se abaixar para levantar alguém, mesmo que esse alguém seja um simples animal. E você, pai, mãe, avô, avó, é o primeiro professor dessa lição. Ao permitir que a criança conviva com os animais, ao ensiná-la a ser delicada, a observar e a escutar, você está treinando o espírito de alguém que no futuro amará em todas as situações. Uma criança que espera o gato terminar de comer antes de brincar está aprendendo paciência. Uma criança que não grita quando o gato quebra algo está aprendendo tolerância. Uma criança que abraça o gato quando chove forte está vivendo sua primeira lição de compaixão sem distinção de espécie. E sabe de uma coisa? Isso é o caráter de Deus sendo plantado no coração desde a infância. A compaixão não nasce do nada, ela é cultivada. E o solo mais fértil para isso é o coração de uma criança. Se queremos uma geração que ama, ao invés de odiar, que cuida, em vez de destruir, que protege, em vez de ferir, devemos começar com um gato, uma criança e uma tarde ensolarada. Deus não precisa que você pregue sermões longos para uma criança. Ele só quer que você faça algo simples, mostre com suas ações que até a menor das criaturas merece ser amada. Porque se a criança entender que um gato que não fala, que não retribui como os humanos, ainda assim deve ser cuidado, ela entenderá que todo ser, mesmo os fracos, doentes ou esquecidos, tem valor aos olhos de Deus. Gálatas 5:22-23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não nascem sozinhos, precisam ser semeados. E às vezes a maneira mais simples de semear
é colocar um gato nos braços de uma criança e deixá-los crescer juntos. Ao ensinar uma criança a amar um gato, você está ajudando a formar uma sociedade que saberá amar pessoas, começando pelo amor aos animais. E quando ensinamos uma criança a agradecer pela companhia de um gato, a secá-lo quando está molhado, a fazer silêncio quando ele dorme, estamos preparando alguém que um dia saberá cumprir sua palavra, cuidar dos pais, amar o cônjuge e respeitar o próximo, porque aprendeu desde cedo a primeira e mais importante lição: amar. Você acha que um gato é apenas um animalzinho fofo para fazer companhia em tardes silenciosas? Acredita que a presença de um gato em sua casa é só coincidência. Mas, e se eu te dissesse que nada é por acaso na criação de Deus, você estaria disposto a crer que foi o próprio Senhor quem enviou esses pequenos seres até você, como parte de um plano amoroso que vai além do nosso entendimento? Em Gênesis 1:25 está escrito: Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, o gado segundo a sua espécie, e todos os animais que rastejam pelo chão segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Cada criatura do cervo nos campos ao gato enroscado na poltrona foi criada com um propósito. E esse propósito vai além da sobrevivência. É parte de um plano maior que nos ajuda a enxergar o amor e a sabedoria do Criador. Um gato não prega sermões, ele não cita versículos, mas sua presença serena, seu jeito silencioso de viver, seu olhar atento e sua capacidade de trazer paz ao ambiente, tudo isso é uma pregação viva que Deus está sussurrando para você todos os dias, se você estiver disposto a ouvir. Quando o gato está deitado em silêncio num canto da casa, isso não é só fofura. É um lembrete: a paz não vem do barulho, mas do silêncio interior. Quando ele se aconchega em seu colo nos dias tristes, não é só conforto. É Deus usando sua criação para tocar o seu coração e dizer: eu ainda estou aqui mesmo quando você não percebe. O mundo de hoje nos torna apressados, frios, desconfiados e sempre em alerta. Mas o gato, com sua simplicidade, nos ensina a voltar ao essencial: amar, vigiar e viver devagar o suficiente para sentir a paz que vem do alto. Você já reparou? O gato não reage com alarde como o cachorro. Ele não precisa gritar para ser notado. Ele escolhe o silêncio para observar. Caminha leve como o vento, mas está presente de forma profunda em sua casa. E assim também é Deus. Ele vem não com barulhos, mas com um sussurro no coração de quem sabe aquietar-se. No Salmo 46:10, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Toda vez que o gato se deita ao seu lado, toda vez que você sente sua respiração tranquila sob sua mão, pode ser um momento sagrado em que Deus está te convidando a parar, respirar fundo e lembrar: ele ainda está no controle. O gato não está na sua casa por acaso. Ele é um sinal. Uma parte da criação que Deus usa como espelho para te lembrar: ame como você ama, ao alimentar e acariciar. Vigie como o gato vigia mesmo com os olhos fechados. Viva em paz como ele vive, sem medo, sabendo que está em um lugar seguro. Muitos perguntam: será que Deus realmente se importa com coisas pequenas, como bichos de estimação? E eu sempre respondo: se ele se importa com cada folha que cai, com cada pardal, por que não se importaria com os animais que vivem com você? Em Mateus 10:29-31, Jesus diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Se Deus se importa com a vida de um pardal, você acha mesmo que ele não tem intenção ao permitir que um gato viva ao seu lado? Toda vez que você vê o gato se enrolando aos seus pés, pulando no seu colo, ou se aquecendo ao sol, lembre-se: isso não é só uma cena bonita. É um lembrete celestial. Estou te ensinando a viver com simplicidade, amor e paz. Deus não fala apenas por meio de profetas, milagres ou sonhos.
Ele também fala nas coisas mais simples, como a presença silenciosa de um gato ao seu lado. E se você estiver disposto a ouvir, todo dia será uma nova lição capaz de transformar o seu coração. Você está pronto para enxergar as pequenas coisas com os olhos espirituais. Pode começar hoje mesmo, basta sentar-se, colocar a mão sobre o gato adormecido e dizer: Obrigado, Senhor, porque estás me ensinando a viver melhor através da tua criação. Se algum dia você olhou para um gato e sentiu seu coração se acalmar, compartilhe esta mensagem para lembrar alguém de que Deus ainda fala através das coisas mais simples. E se você crê que nada é por acaso no amor dele, comente: Obrigado, Senhor, pelas pequenas lições diárias.